Olá pessoal, boa noite. Mais um vídeo aqui para resolver algumas questões para tirar dúvidas de vocês, né? Essa questão agora aqui é a questão 13 do exercício proposto da página 112 do quarto plano de estudo do segundo ano, tá bom? Então uma aluna me mandou mensagem pedindo para que eu explicasse essa questão 13. Eu vou explicar agora. Lembrando que sempre que você estiver resolvendo os exercícios, o interessante é que você tenha estudado o conteúdo, né, anterior. Por mais que as dificuldades apareçam, né, nessa situação, mas é interessante que você leia, né, anote os principais conceitos, as fórmulas, veja os exemplos, isso vai ajudar bastante a você entender. Além também da sugestão de videoaulas sobre esse conteúdo. Nesse plano de estudo também eu deixei uma sugestão justamente para responder essa questão aqui, tá bom? Então você veja o exemplo 6, aliás, o exemplo 3, né? No plano de estudo tem especificando qual que é a página, mas é a página 106, tá bom? O exercício resolvido 3, ele é parecido com esse, tá? E aí, esse aqui é a questão do capítulo 8, as leis da termodinâmica e as máquinas térmicas, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler aqui a questão e depois eu vou passar para o papel para mostrar como é que resolve ela. Então a questão diz o seguinte, ó: um gás ideal monoatômico é comprimido adiabaticamente, sofrendo uma variação de temperatura de 600 Kelvin. Sabendo que N é igual a 3 mols, ou seja, o número de mols é 3, né? Esse CV é a capacidade térmica ou a capacidade calorífica a volume constante, tá bom? 3 cal por mol Kelvin. Ali ele dá a constante 2 cal por mol Kelvin e também dá aqui o valor da relação entre caloria e joule. Isso vocês já viram anteriormente ali em transformações gasosas, tá bom? Então, o que é que essa questão você precisa saber? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá bom? E aí a letra A diz assim, ó: a quantidade determine, né? Letra A, a quantidade de calor trocada nessa transformação. Letra B, a variação de energia interna do gás em joules. E letra C, o trabalho realizado sobre o gás. Pessoal, nessa questão aqui, por exemplo, esse CV, que é esse valor aqui, ó, a gente não vai usar ele para nada. Então a questão ela fornece aqui, mas a gente não vai usar ela. E esse valor aqui a gente vai transformar ele, ó. Esse valor da constante, vocês vão ver o porquê, tá bom? Então vamos passar ali para a folhinha agora para a gente resolver. Bom, pessoal, então aqui nós estamos com... Eu já escrevi os dados aqui dessa questão, tá bom? Esse dado aqui é importante. Logo no início ela diz que um gás ideal monoatômico é comprimido adiabaticamente. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que esse gás ele passa por uma transformação adiabática, tá bom? E toda transformação adiabática ela tem uma característica específica, que é isso aqui, ó. O Q é igual a zero, ou seja, numa transformação adiabática, o sistema, o gás, ele não troca calor com o ambiente. Então, isso é um dado que você precisa saber, porque a questão não fornece. Então, você tem que saber ali essas características das transformações gasosas, que está ali na página 109, 108, bem explicadinho, tá bom? Muito bem, então esse é um dado que a gente precisa colocar aqui. A questão diz, né, que esse gás ele sofre uma variação de temperatura de 600 K, tá aqui também, coloquei aqui, né, ó, 600 K, tá? Né? Sabendo que N igual a 3 mols, ou seja, o número de mols do gás. CV, eu falei para vocês, a gente não vai usar ele, tá? Então, vou só colocar aqui ó, um traço aqui, a gente não vai precisar usar essa constante, que é a capacidade térmica a volume constante, ou a capacidade calorífica do gás, né? E também diz o seguinte, esse R aqui, pessoal, ele é a constante universal dos gases. Mas, porém, você precisa fazer uma transformação nessa constante. Por quê? Vou mostrar aqui agora para você. Ó. Essa constante aqui, ela tem esses dois valores. A constante universal dos gases, né, que você deve ter estudado lá em transformações gasosas, é esse valor 0,082 atm litro por mol Kelvin, ou 8,31 joule por mol Kelvin. Então você pode usar esses dois valores. Se você prestar atenção, a questão ela te dá uma constante de 2 cal,
2 calorias por mol Kelvin. Então, você não pode usar isso dessa forma. O que você vai fazer? É simples. A questão, inclusive, ela mostrou a relação de caloria com joule, que é isso aqui, ó. Uma caloria tem 4,2 joule. Então, ao invés de a gente usar caloria, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a caloria e vou multiplicar por 4,2 joule. Por quê? Porque uma caloria é 4,2 joules. Então, aqui você vai ficar com R igual 4 vezes 2 vezes 4,2 vai dar 8,4, certo? E aí você vai usar joule por mol Kelvin. Aí sim, esse é o valor que é a unidade correta, tá vendo? Muito bem, então aqui a gente vai usar esse valor para R, ou seja, a gente vai usar 8, deixa eu ajeitar aqui, só um momento. Aqui a gente vai usar 8,4 joule por mol Kelvin. Então, essas são as ressalvas que a gente precisa fazer, beleza? Então, o que pede a questão na letra A? A questão pede para a gente determinar a quantidade de calor trocada nessa transformação. Gente, já está a resposta aqui, ó. É 0. Então, eu já posso escrever aqui, ó, Q igual a 0. Esse é o valor da transformação, da quantidade de calor trocada. Por quê? Numa transformação adiabática, o calor trocado entre o gás e o ambiente é 0. Tá bom? Então, está respondida a letra A. Não precisa de nenhum cálculo, isso é apenas um conceito, certo? Letra B agora. E aí, como eu falei, para você entender, você saber que é esse o valor, que é esse o conceito, você precisa ter estudado as páginas anteriores lá de transformações, tá bom? Então, a quantidade de calor trocado numa transformação adiabática, ela é nula, é 0. Muito bem, a letra B pede para a gente determinar a variação de energia interna. Pessoal, a variação da energia interna. A energia interna é representada pela letra U, certo? U. Então, como ele está pedindo a variação, então é ΔU. Certo. Professor, e agora, como é que a gente faz? Gente, eu tenho duas maneiras de achar a variação da energia interna de um gás. Eu poderia usar a primeira lei da termodinâmica, que é essa daqui, ó, ΔU igual a Q menos W. Nas páginas anteriores você vai verificar aí que tem essa fórmula, né? Mas por que eu não posso usar essa fórmula aqui? Porque essa fórmula eu precisaria do trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. E ainda nós não temos isso. Então, qual é a outra maneira da gente calcular a energia interna de um gás? É só você olhar para cima aqui um pouquinho, ó. No conteúdo também, aqui está que você pode encontrar. Vou mostrar aqui para você lá na página, só um momento, lá na página 105. Isso mesmo, a página 105 tem lá energia interna de um gás perfeito. E olha só, como que eu faço para calcular através dessa fórmula? O que eu preciso? Eu preciso do número de mols, da constante universal dos gases e da temperatura. Opa, olha só o que nós temos: número de mols, variação de temperatura e a constante. Então, como que eu vou calcular aqui a energia interna desse gás? U é igual a 3 meios de nRT. Então, essa fórmula, pessoal, tá lá na página 105, ó. Vou só mostrar aqui para vocês, tá? Energia interna de um gás, tá bom? Muito bem, mas professor, ele quer a variação. Então, se ele quer a variação da energia interna, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu usar T, eu vou usar a variação de T, que é a variação da temperatura. N é o número de mols, R é a constante universal que nós achamos aqui, ó. E ΔT é 600K. É isso daqui, ó, 600K, beleza? Então vamos lá rapidinho que a memória já está acabando e eu tenho que fazer aqui. Eu já calculei, vou só substituir para mostrar para vocês, tá bom? O N é 3, o R nós achamos aqui 8,4, certo? Vou colocar aqui N é mols, né? A unidade da constante é J por mol Kelvin. E a variação de temperatura é 600 Kelvin.
Então, ó, Kelvin corta com Kelvin, mol corta com mol. A unidade que vai sobrar de energia interna é o joule. Então, nós temos aqui ΔU é igual 600 dividido por 2 dá 300, certo? Então, eu fico, perdão, 3 vezes 3 dá 9, vezes 8,4 joule, vezes 300. Multiplicando tudo isso daí, eu vou ficar com ΔU igual a 22,680 joule. Tá bom? Esse é o valor da energia interna, certo? Que é da letra B, a variação da energia interna do gás em joule. E a letra C, o que que ele pede? Na letra C, aí sim a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU Q menos o trabalho, que é essa formulazinha aqui, ó, certo? Então, como que fica? Como eu quero achar o trabalho, a letra C pede, determine o trabalho realizado sobre o gás, certo? Então, eu vou achar o trabalho, que é essa letra aqui, ó. Vou passar ele para cá, ele vem positivo, o Q já está do outro lado, ΔU vai negativo. Então, eu fico com o trabalho igual o Q, que a quantidade de calor é 0, menos ΔU, foi encontrado aqui na letra B. Então, trabalho vai ser menos 22.680 joule. Beleza? Então, pessoal, letra C é essa daqui, menos 22.680 joule, tá bom? Esse negativo é porque, ó, a letra D diz assim, determina o trabalho realizado sobre o gás. Ou seja, é o ambiente que realiza o trabalho sobre o gás. Se esse trabalho fosse realizado pelo gás, ou seja, pelo sistema, esse trabalho aqui seria positivo. Aí essa tabelinha também vai estar lá atrás. É só você voltar algumas páginas, ela está em verde e você vai encontrar, tá bom? Então tá aqui, eu vou deixar a foto, tá bom? Dessa questão resolvida aí. Valeu!